Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Hoje estaremos estudando a lição de número 4 com o título A provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Então, provisão, prover, significa que Deus vai entrar com uma ação dele em prol de alguém ou de várias pessoas. Deus vem com uma realização de um projeto que ele já tinha preparado e ele vai realizar esse projeto, vai executar esse projeto. E aqui no caso, em favor de todas as nações, de todos os povos, e ali está representado então, através de Abraão, através da família de Abraão. Deus tem aqui uma representatividade de seu grande projeto de redenção da humanidade. Abraão aqui está representando Deus Pai. Isaac, o seu filho, está representando Jesus Cristo. E Sara representa Israel. Veja bem. Então, na tipologia bíblica, aqui nós vamos ter a representação da família de Deus e um povo que ele escolheu para que desta família nascesse então o seu filho na terra. Então ele vai aqui executar um plano de redenção da humanidade, um plano de salvação do ser humano. E Abraão aqui então, como o pai, representando, ou seja, ser um tipo de Deus Pai, vai oferecer o seu filho, que é Isaac, representando Deus Filho, Jesus Cristo, que nasce de Sara, que representa aqui, que é um tipo de Israel. Então, de Israel, da descendência de Israel, da descendência de Abraão, nasce então o Filho Jesus Cristo, que é oferecido por Deus. Assim como Isaac é oferecido aqui no Monte Moriá, chamado Monte Deus Proverá. Olha só, Jeová Jireh, né? É o Deus que provê. Então esse monte aqui representa o Monte Calvário, onde Jesus Cristo é oferecido por nós. No caso aqui, Isaac encontra um substituto. Então Deus arruma um substituto para Isaac. Na hora que Abraão então vai executar o plano, vai matar o seu filho para oferecer a Deus, e em espírito ele realmente faz isso, Deus então para aí este momento e substitui Isaac por um carneiro. Mas quando Jesus Cristo é oferecido no Calvário, não tem substituto para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado. Então Jesus mesmo é oferecido, não pode ser substituído. Então Jesus é oferecido em nosso favor. Ele morre levando sobre ele os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades. Ele está ali nos substituindo. Ele está ali levando sobre ele as nossas maldições, levando sobre ele tudo que tinha de ruim sobre o ser humano. Ele está ali levando sobre ele, está morrendo a nossa morte, está morrendo em nosso lugar. Não tinha como substituí-lo. Então esta é a provisão de Deus no monte do sacrifício. Nosso texto áudio aí está em Gênesis 22:8, que diz: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, quando Isaac pergunta ao seu pai Abraão,
ele vê que eles estão subindo para oferecer o sacrifício. E ele percebe que a lenha está ali. E é dado a ele uma ordem de carregar essa lenha. E existe ali um cutelo, mas não tinha o cordeiro para ser oferecido. Então ele, curioso, ele pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? Então nessa hora, Abraão olha para cima, olhando para Deus. Abraão é um homem de aliança. Abraão é um homem de fé. Abraão é amigo de Deus. Como ele tinha uma aliança com Deus, ele sabia que se ele oferecesse o seu filho a Deus, Deus ofereceria o seu filho a ele. É assim que funciona a aliança. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Se eu lhe ofereço o meu filho, você oferece o seu filho a mim. Então Abraão creu naquela hora que ele iria até ali, mataria o seu filho, ofereceria seu filho a Deus, mas ele sabia, ele tinha certeza, isso é fé, ele tinha certeza que Deus o ressuscitaria, o faria voltar de novo com ele. Por isso, Abraão então diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Olha, ele acreditava então, porque ele se vira para os seus moços na hora de subir o monte e diz para os seus empregados: nós iremos lá, ofereceremos então o sacrifício e nós voltaremos. Olha, ele não disse eu voltarei, já que ele ia matar o seu filho, mas ele acreditou que ele mataria o seu filho, Deus o ressuscitaria e ele voltaria com o seu filho. Por isso que Jesus diz que Abraão viu o meu dia e creu. Olha só, Abraão teve fé. E a mesma fé que nós temos que Jesus morreu por nós e ressuscitou, Abraão teve fé que ele mataria o seu filho e Deus o ressuscitaria. Então é uma coisa tremenda isso, né? Maravilhosa. A fé de Abraão é tremenda. Nunca se tinha pregado, falado sobre ressurreição antes. E Abraão acreditou que ele mataria o seu filho e Deus o ressuscitaria. Deus o restituiria a ele. Então é uma fé tremenda. E ele creu ali na aliança. Ele está dizendo: olha, Deus proverá para si o cordeiro. Ele sabia que estaria ali oferecendo seu filho a Deus. Mas também ele sabia que Deus ofereceria o seu próprio filho. A verdade prática diz assim: a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então Deus proveu o cordeiro para si, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro sem pecado, o cordeiro perfeito, num sacrifício único e perfeito, um sacrifício eterno, como está aí escrito em Hebreus. Deus então proveu, Deus arrumou o sacrifício, seu próprio filho foi dado por nós, para morrer por nós na cruz. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 22, de 1 a 3, que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, depois de Abraão ter passado por várias provações, por vários problemas, né? Desde que saiu lá de Ur, da Caldeia, né?
lá da Mesopotâmia. Desde que ele saiu de lá, foi a Harã, lá o seu pai morreu, ele vai e desce a Siquém, desce a Betel, ele vai e desce ao Egito, depois ele vai para Gerar, e nessa caminhada aí, ele vai passando por diversas provações. Ele fez muita coisa errada e fez coisa certa. Algumas vezes não teve fé, mas na maioria das vezes teve fé. E Deus guiava Abraão. Abraão saía fora do caminho do projeto de Deus e Deus o trazia de volta a esse projeto. E Abraão teve uma fé superior a qualquer ser humano. Ele teve uma fé de crer na ressurreição sem nunca se ter falado nisso. Teve uma fé que Deus ofereceria o próprio Filho em sacrifício. Então a fé que Deus espera do ser humano. Acreditar que Deus deu o seu Filho por nós e o ressuscitou. Ele está vivo, está à direita do Pai, onde intercede por nós. Continua intercedendo. Veja só, essa fé que agrada a Deus. É a mesma fé que Abraão teve. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. É a mesma fé que Deus espera encontrar em nós. Tem muita gente que se diz evangélico, mas para ele Jesus está morto. Muita gente que se diz cristão, mas para ele Cristo está morto. E Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que se você não acredita que Jesus morreu e ressuscitou, a sua fé é vã. Você não tem a fé que agrada a Deus. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 10 que se você não acredita que Jesus ressuscitou, você não está salvo. É uma condição para a salvação. Lá está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja só, é uma condição para a salvação. E acreditar que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. Então Paulo diz que quem crê que Jesus morreu não é salvo só por causa disso. Tem que acreditar que ele morreu e ressuscitou. E é por isso que os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas desapareceram da igreja. Porque as pessoas não creem no Jesus vivo que faz milagres. Eles não creem no Jesus que está vivo, continua salvando, curando, batizando, libertando. Eles não acreditam no Jesus vivo. Mas Jesus continua. Quando Lucas escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve o que Jesus fez enquanto estava aqui na terra como homem, ser humano, um corpo humano. Quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, ele vai escrever o quê? O que Jesus continua fazendo. Ele continua salvando, curando, libertando, batizando no Espírito Santo. Continua fazendo a mesma coisa que quando fazia aqui. Mas agora através de quê? Através do Espírito Santo que está em nós. Então é preciso crer no Jesus vivo, que continua fazendo a sua obra. Agora o corpo dele o quê? O corpo dele é a igreja. Nessa lição de hoje nós temos as seguintes partes. Primeira parte, fé para subir o monte do sacrifício. Aí nós temos o tópico 1, Abraão é provado. Tópico 2, no limite da capacidade humana. Tópico 3, um pedido difícil. Na parte 2 nós temos aí provação no monte do sacrifício. Tópico 1, amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Tópico 2, o clímax da prova. Tópico 3, o momento decisivo da prova. Na parte 3 nós temos aí Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício. Tópico 1, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Tópico 2, a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. Tópico 3, a justificação mediante o Cordeiro de Deus.